Olá, bem-vindos a mais um Meirelles Cast. Esse episódio aqui é um episódio que a gente vai falar de um tema que eu acho muito importante para a reabilitação. Cada vez esse tema é mais importante. A gente vai falar um pouquinho sobre ultrassonografia musculoesquelética. Eu trouxe aqui um fisioterapeuta que é especialista nisso, que ele dá cursos. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E a ultrassonografia musculoesquelética é um exame que é muito, muito especial, assim, porque é um exame dinâmico, é um exame que a gente muitas das vezes pode usar de uma maneira completamente diferente do que a gente usa um raio-x, uma ressonância, né? Assim, pela sua dinâmica, pela sua capacidade de você verificar, por exemplo, o andamento de uma cicatrização de um tecido, sabe? Você contrair a musculatura e ver aquilo acontecendo. Isso a gente não consegue fazer basicamente na prática, vamos dizer assim, na rotina clínica, com ressonância, com tomografia, com raio-x e tudo mais. Então é um exame bem especial. Mas eu quero que você fale, tá, Marcelo? Então, primeiramente aqui eu vou só fazer a abertura aqui, chamar o professor Marcelo, né? Então, professor Marcelo Azeredo Terra é fisioterapeuta, mestre em ciências da atividade física, professor do curso de ultrassonografia para fisioterapeutas no Brasil, membro do grupo técnico de ultrassonografia do COFITO, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 2, pós-graduação, pós-graduado, né, em fisioterapia na unidade de terapia intensiva, em UTI, e pós-graduado também em fisioterapia neurofuncional. Então, Marcelo, seja bem-vindo, e fique à vontade aí de fazer a sua introdução, quem é você, contar da onde que veio essa sua vontade de estudar ultrassonografia, como é que você usa isso na sua rotina de onde que você veio, na sua formação como fisioterapeuta e como tu chegou na ultrassonografia dando cursos e tudo mais. Me diga um pouquinho sobre você. Primeiramente, Frederico, obrigado aí pelo convite, tá? Participar aqui do Meirelli Cast vai ser um prazer. Falar um pouquinho do tema aí que eu venho estudando nos últimos 10 anos de formado. Então, eu sou fisioterapeuta formado no Rio de Janeiro, sou da cidade de Niterói. Lá, saindo da adolescência, vindo para a fase adulta, escolhi a fisioterapia mesmo sem conhecer sobre fisioterapia ainda, né, a fundo. E aí, dentro dos 4 anos e meio da faculdade, pude estudar bastante. Gostava muito da área de imagem, de anatomia, fui monitor de anatomia dentro da universidade. Mas quando me formei, já fui direto para a área hospitalar. E aí, lá dentro do hospital, né? Eu passei lá por 17 anos. E hoje eu não faço mais parte do grupo do hospital, nos plantões, mas faço ainda bastante cursos intra-hospitalares. Mas o meu primeiro contato com a ultrassonografia foi de fato dentro do hospital, né? Porque na graduação eu não conhecia, na pós-graduação também não tive contato algum, ninguém falava sobre ultrassonografia. E na beira do leito, uma vez, um médico foi fazer um curso em São Paulo. E quando retornou do curso, ele falou para mim: Olha, Marcelo, eu fazia a rotina, né? Eu era o diarista da fisioterapia na unidade cardiointensiva. E aí ele falou para mim: Marcelo, isso aqui é uma ferramenta excelente para vocês que trabalham aí todos os dias avaliando o pulmão dos pacientes. Então, não é muito usual, né? Isso lá em 2005, 15, desculpa, 2015. Não é muito usual para o fisioterapeuta, mas vamos tentar aprender. Ele me passou ali uma dinâmica rápida, beira-leito, e eu fui buscar o conhecimento através da ferramenta. Conheci um colega, o Simon Hayward, um fisioterapeuta do Reino Unido, e aí a gente começou a trocar algumas informações, o que ele fazia lá, o que eu pretendia fazer aqui, e foi aí que eu comecei a desenvolver a ultrassonografia dentro do hospital em Niterói. Busquei um curso para fazer, né, no Brasil. Só tinha um curso do Infocus, que era para médico, então eu não pude fazer. E ali surgiu a ideia de fazer o primeiro curso de ultrassonografia para fisioterapeutas no Brasil, voltado para a aula intra-hospitalar, que foi em 2017 em Niterói. Depois eu vim fazer o curso do Einstein, a primeira turma, em 2018.
E aí, desde então, não parei mais de falar de ultrassonografia na minha carreira aí de fisioterapeuta todos os dias. Inicialmente começou lá no hospital, né? E aí vim desenvolvendo as possibilidades de introduzir isso na prática do fisioterapeuta, né? Porque também não adianta a gente fazer o exame que repete o que o outro profissional faz. Isso não vai trazer benefícios, talvez, para o fisioterapeuta. Então, hoje, a gente fala de ultrassonografia no ambiente hospitalar para o fisioterapeuta fora do ambiente hospitalar para fisioterapeuta, com seus métodos e técnicas, seu diagnóstico fisioterapêutico e tudo que inclui aí uma atuação fisioterapêutica, isso está sendo introduzido nos consultórios, nas clínicas, então a gente está abrindo caminhos aí para chegar onde a gente está hoje, ainda no início, tá? Para muitos ainda é uma novidade. Muitos ainda não tiveram o primeiro contato ainda com a ferramenta, a ultrassonografia, mas ainda estou aqui na formação para isso. Ah, muito legal, assim, essa história, né? E o que você teve aí, eu acho que algumas pessoas, fisioterapeutas já antigos que nem a gente, né, já tiveram, né? Assim, a gente às vezes quer fazer um curso de imagem. E hoje em dia a gente consegue estar com fisioterapeutas. Ainda bem que você tem o seu curso de ultrassonografia, porque é uma coisa que não tem, eu acho que no Brasil, né? Pelo menos eu não conheço. Mas até então, em outros momentos atrás também, qualquer curso de imagem era só tinha médico ministrando e eles têm o corporativismo deles e não deixa ninguém assistir, sabe? Assim, é uma questão complexa mesmo. É, eu não sei se lá fora é assim, mas aqui o corporativismo deles eu também não acho tão legal assim, porque eu acho que a informação ela deve ser sempre disponibilizada, né? Basta o profissional correr atrás. Mas enfim, a gente vai bater um papo sobre isso ainda. Para a gente iniciar aqui a questão da ultrassonografia, eu queria só fazer uma introdução aqui com você, né? O que é a ultrassonografia musculoesquelética, né, que é o nosso tema de hoje, e como ela se diferencia de outras técnicas de imagem, tá? Então, para quem está chegando agora, ultrassonografia não sei nada. O que que seria isso? Tá. Antes de falar da ultrassonografia músculo-esquelética, né, especificamente, a gente tem que falar o que que é a ultrassonografia. Para o fisioterapeuta, lá em 2009 foi publicada a primeira resolução no COFITO que autorizava o fisioterapeuta a realizar a ultrassonografia, chamada de ultrassonografia cinesiológica. E muita gente ainda chama assim até hoje, né? Isso veio de uma conferência nos Estados Unidos, em 2006, onde reuniu-se lá vários profissionais, e lá eles chamavam de fisioterapia reabilitativa, ultrassonografia reabilitativa. Uhum. No Brasil, como tudo era cinesiológico, cinesiologia, né? A nomenclatura ficou. Assim está até o momento, tá? Nós lá da Câmara Técnica, do Grupo Técnico do COFITO, estamos tentando viabilizar umas outras possibilidades, inclusive de mudar essa nomenclatura, porque ultrassonografia é ultrassonografia para qualquer profissional. É o uso do ultrassom, né? Ou seja, o som muito alto, inaudível para o ser humano, ele é capaz, através ali dos cristais piezoelétricos que contém uma sonda, a espelhar uma imagem do tecido que está sendo avaliado. Isso grosseiramente falando, né? Para não entrar lá nas partes físicas da coisa. Então, é o exame de ultrassonografia realizado por um fisioterapeuta com o intuito de buscar três possibilidades que eu divido assim hoje, né? A primeira delas é a formação do diagnóstico. Eu recebo muitos pedidos, muitas ligações falando assim, então, Marcelo, então eu posso hoje fechar o diagnóstico. Não, a ultrassonografia ela é um pilar para o diagnóstico. A gente tem que lembrar que o diagnóstico ele é realizado através de uma anamnese, do exame físico, exame clínico, exame de imagem, exame, os sinais vitais, a hemodinâmica, o laboratório, para fechar o diagnóstico. Então, não é porque eu tenho uma imagem alterada que eu vou falar que aquilo é uma pneumonia, por exemplo. Se o paciente não tem sinal nenhum de pneumonia. Então, o exame de ultrassonografia é um exame para o fisioterapeuta corroborar para a elaboração do seu diagnóstico. E a gente está falando do diagnóstico nosológico, tá? Que é um direito do fisioterapeuta realizar, ou o diagnóstico que eu acho, julgo ser principal, que é o fisiodiagnóstico.
Eu sempre falo para meus colegas, olha, quantos pacientes têm entorse de tornozelo e não fazem fisioterapia? É a maioria. A minoria que procura um atendimento fisioterapêutico é porque ele teve alguma disfunção, é que alguma complicação teve com essa entorse de tornozelo. E é aí que você elabora o seu diagnóstico, em cima dessas disfunções. Então, a ultrassonografia te auxilia e também corrobora com essas disfunções, para ver se tem um edema, para ver se tem uma ruptura parcial ou total da estrutura. Então, ela vai te auxiliar na elaboração do diagnóstico. Nesse contexto, a gente ainda tem a possibilidade de avaliar ou, né, realizar procedimentos que a gente chama de ecoguiados. E aí, a gente não vai falar só de agulha, não. A ultrassonografia, ela vai guiar procedimentos com agulhas, lógico, também, que a gente já faz no dia a dia hoje, mas tem outras possibilidades. Por exemplo, a eletroterapia, ela pode ser guiada através da ultrassonografia. O quanto você vê de distensão muscular numa contração, você pode aumentar ou diminuir parâmetros para atingir aquele objetivo com a eletroterapia. Você pode, através da ultrassonografia, melhorar os ajustes ventilatórios de um paciente, né? Então, vai muito além do que os colegas pensam de só colocar uma agulha no lugar certo. Não é isso. Você pode guiar vários procedimentos. E o que eu julgo fundamental, e é o terceiro pilar que eu julgo, né? Que eu falo, é o diagnóstico, guiar procedimentos. Agora, o que ela me auxilia, que eu acho que é fundamental para o fisioterapeuta, é para ver se eu estou no caminho certo. Ela me ajuda a avaliar a eficácia do que eu ofereço para o paciente. Se aquele tratamento que eu estou propondo para ele está surtindo efeito. Então, isso eu passo a julgar e criticar o que eu ofereço. Eu me torno melhor fisioterapeuta por conta de oferecer o melhor para aquele paciente. Será que de fato tudo que eu escolho para fazer com ele resolve o problema dele? Então eu posso fazer essa análise numa linha de tempo, né? Primeira avaliação, terceiro dia, quinto dia, e venho avaliando e mostrando para ele, de forma qualitativa e quantitativa, qual foi a melhora. Então nada mais é do que um exame de imagem realizado por um fisioterapeuta com seus objetivos fisioterapêuticos, principalmente. Tá muito legal, acho que foi uma introdução bem interessante. E alguns aspectos aqui eu pensei algumas questões bem específicas. Por exemplo, esse acompanhamento que você falou aí, eu tenho um caso eu trabalhei com futebol, né? Por um tempo, 10 anos atrás, trabalhei com futebol profissional, como fisioterapeuta. E no clube que eu trabalhava não tinha ultrassom no clube, né? Sempre que precisava, você mandava para CDPI lá, tinha um médico que fazia, tal, um médico muito bom, por sinal, que fazia as análises para os médicos para a equipe de saúde, né, do clube. Mas a gente sabia que no Corinthians, na época, que era um clube na época com uma estrutura muito grande, tinha um profissional que fazia esse acompanhamento. Então, você imagina, lá no Corinthians, eles tratavam o indivíduo com uma lesão muscular, por exemplo, e iam acompanhando a evolução daquela cicatrização, quando é que você pode evoluir, quando é que você pode segurar. E a gente não tinha essa ferramenta, sabe? Assim, olha a diferença que é de qualidade, né? De atendimento, de segurança até de você não avançar quando não pode, quando você tem uma ferramenta tão incrível como a ultrassonografia. Então isso eu falava, caramba, pô, por que que só tem lá e não tem aqui? E também, assim, precisa não só ter a ferramenta, mas como também precisa ter o operador, né? O profissional que saiba utilizar isso. Isso é muito importante. Então, eu acho que a É, ultrassonografia é um isso que exame você está falando é muito importante, porque assim, ó, hoje muitos clubes já têm. Por exemplo, eu fui dar um curso aqui no Fluminense, né, legal. ali em Xerém, na base, Uhum. com o Hooligan lá, muito legal, a equipe toda entrosada em prol dos seus clientes. E a gente avaliou alguns atletas, né? E aí eu vou dar um relato aqui de um paciente que eu também avaliei aqui em Maringá, similar, né? Então, o paciente deita e a gente fala assim, ó, aonde dói? E aí ele coloca a mão na posterior, mas coloca a mão na origem dos músculos posteriores da coxa, ali perto da tuberosidade, Uhum. né? Esquiática lá em cima.
E aí eu faço uma varredura com a ultrassonografia e vejo que a lesão é no ventre muscular. Mapeio essa lesão e os colegas passam a tratar ali a lesão, não na Onde ele tá relato da doendo. dor lá em cima. É, E aí o atleta, ele volta e se recupera mais rápido, ele volta para o gramado para fazer os seus movimentos, né? O outro que eu tratei aqui era um atleta da Marinha que corria salto com barreiras. E em 2 semanas ele já estava voltando a querer competir novamente. Então você acelera o processo. Eu falo para os colegas hoje que dentro da ultrassonografia musculoesquelética você é mais assertivo naquilo que você está fazendo. Você não está só idealizando o que pode estar acontecendo lá dentro. Ah, é grau tô X e visualizando. você vê. Eu associo hoje a ultrassonografia a uma lanterna interna. Você consegue iluminar o interno do paciente e olhar lá dentro. E o que você falou no início, de uma forma dinâmica. Contrai, relaxa, alonga, estica. Você está vendo o que está acontecendo com o músculo, com o tendão, com o nervo, com o ligamento, com as estruturas, as articulações. Então, isso para nós é fundamental. É fantástico. Eu acho que é um exame que tem a cara da fisioterapia, assim, da reabilitação, sabe? Assim, eu tenho a cara. Eu acho que precisam de pessoas como você que estão mostrando isso pra gente, assim, ó, dá pra usar dessa maneira, porque eu dou aula de imagem desde 2010, na graduação e pós-graduação. E ultrassonografia sempre eu dava introdução só, sabe? Terminologia, introdução, mas ele é um exame operador dependente, né? E como eu não tinha nenhuma ferramenta para demonstrar, então eu sempre dava introdução e, sabe, você acaba que não entra naquilo. Aí você falando aqui algumas coisas aqui em alguns minutos, eu já falei, caramba, olha que mágico isso, sabe? Eu que entendo um pouco de exame, eu falo, cara, isso daqui eu não consigo com nenhum outro exame, com nenhuma outra ferramenta. A gente não tem nada parecido com isso, né? Você do que você está falando, de você guiar algumas coisas, sabe? De você ver ali, acompanhar. Esse exemplo que você deu, bem, bem clássico, ó, a dor do cara era proximal e a lesão dele era um pouco mais abaixo. Então, antes, o que a gente fazia? Todas as técnicas, aparelhos, eletro, termo, tudo que você usou no local errado, né? Assim, você está usando, está doendo, né? Se Sim. você botar o exame e ver onde é que é a lesão, não, a lesão é mais embaixo, cara. Tem que botar aqui, sabe? Assim, parece bobeira, mas é tipo, você está fazendo tratamento no local errado, né? Assim, olha que loucura, né? Então, acho que o ultrassom, ele é fantástico para isso. Tem uma coisa também, Marcelo, que você falou na parte anterior, né, sobre a questão da ferramenta do diagnóstico, né, como é importante a gente ter a questão de saber que é uma ferramenta, né? Por exemplo, o que tá no laudo não é um diagnóstico, é um laudo que você vai pegar, vai somar tudo que você fez no paciente, anamnese, teste clínicos, em teste laboratorial, tudo que você fez, e aí sim, com a ajuda do exame e tudo, mas todas as informações misturadas, tu vai criar um diagnóstico nosológico, um diagnóstico funcional daquele paciente, né? Então, é mais uma ferramenta para ajudar a nossa tomada de decisão, né? Eu acho que é isso, né, ultrassom, né? Exatamente. E aí, ó, quando a gente fala de laudo, o laudo é uma descrição do exame, única e exclusivamente Ponto. isso. Ele Show. não te dá diagnóstico, tá? Ele corrobora para tal. Eu falo com meus colegas, eles me ligam e falam assim, ah, então eu posso escrever lá que tem tendinite? Peraí, para ser tendinite, tem várias outras possibilidades de se avaliar. Até sem imagem você pode dizer que é tendinite. Uhum. Mas você vai descrever no seu exame tudo aquilo que ele contém. Olha, existe uma área anecoica sugestivo de líquido livre. Existe uma área hiperecóica sugestivo de processo inflamatório. Quando eu ligo o Doppler, eu vejo novos vasos. Isso é sugestivo de tendinopatia. Então, você vai descrever apenas o exame. E com a anamnese, com a história clínica, com a história do paciente, a história pregressa, tudo aquilo que a gente já conhece, eu vou fechar o diagnóstico. Show de Então, bola. é fundamental para nós isso, esse entendimento de que ele é mais uma ferramenta. Ele é o quinto pilar do exame físico. Então, a gente precisa colocar isso na nossa prática. E o que você falou é bem legal, assim, ó, você dá aula de imagem, e eu, na graduação, eu tive aula de imagem com um professor, que era médico, né? Porque não tinha fisioterapeutas dando aula de E imagem, hoje a gente antigamente, já é. tem. Então hoje a gente já tem um profissional, só que dificilmente ele fala de ultrassonografia. Eu conheço uma na graduação que fala.
mas a gente precisa levar essa informação. E no contexto que você falou é o seguinte, mas eu preciso levar, mas eu preciso mostrar, porque ele é operador dependente, ele é dinâmico. Como que eu vou fazer isso? Hoje, na primeira vez que eu fui tentar comprar um aparelho de ultrassom, eu não pude comprar, foi em 2017, porque tinha que ter um CRM na nota. Sério mesmo, não vendiam, nem as Sério, empresas não vendiam. podia. Que E loucura, aí eu fiz cara. uma associação junto com um colega médico, nós Caraca, compramos bizarro. juntos e depois eu comprei a parte dele. E aí fiquei com o meu primeiro aparelho de ultrassom, que foi um Exawatt. Hoje a gente já compra. A gente pode comprar em qualquer empresa um aparelho de ultrassom. Tem uma aí que está encrencando um pouquinho, mas ela logo vai abrir esse mercado, porque ela vai ver que o grande público está do outro lado. Não é só de uma profissão só. O investimento hoje que é feito nos aparelhos ultraportáteis, aqueles de bolso, É fantástico. naquela época tinha um. Hoje tem 30 para você escolher. Então, se você quer um mercado, você tem que diversificar. E os outros profissionais estão comprando, como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e o mercado está aberto para todo mundo. Então, hoje você já consegue comprar um aparelho ultraportátil ou até de mesa mesmo, tá? Sem essa possibilidade de ser barrado nesse contexto. Que loucura, né, cara? E é um exame de imagem, né? Se fosse algum exame que faça alguma coisa que você possa. Essa era, sabe, uma coisa mais. Um laser super cortante, não, um negócio de cirúrgico, né? Não, não é isso, né? Não é. Mas, enfim. Com o tempo vai mostrando que, na verdade, a área da saúde é uma coisa só, né? E os profissionais, cada um vai utilizar o aparelho para sua área, para responder as suas perguntas, né? Não entrando na área dos outros e tudo mais. Agora uma perguntinha aqui, Marcelo. Qual a diferença da que você vê as maiores diferenças da ultrassonografia com relação aos outros exames por imagem, né? Por exemplo, raio-x e tomografia emite uma radiação, né? Uma radiação cumulativa, aquilo ali é ruim, você não pode ficar fazendo toda hora, é perigoso em longo prazo, né? Gestantes não podem fazer, né? Por causa de efeitos teratogênicos. O ultrassom, qual grandes diferenças aí entre esses outros exames por imagem? Aí vai um ponto, né, que você já citou, que é a saúde do paciente. A gente prezar pela qualidade de vida do paciente é não expor ele à radiação. Por exemplo, imagina seu filho com bronquiolite, Deus queira que não, mas que ele tenha que fazer raio-x todo dia durante 15 dias quando nasce. Então você já está expondo aquela criança a isso. Com a ultrassonografia você não tem esse risco, ele não emite essa radiação. Outra coisa é que o exame ele é feito em tempo real. Então, se você pegar um raio-x de 15 dias atrás, você vai ver outro exame É hoje, outra pessoa, né? outra coisa ali. Outra coisa, pô, de um dia para o outro a coisa já muda Tudo. muito. Em tempo real, eu consigo fazer essa análise. Ser operador dependente, às vezes, é um problema, porque se o operador não sabe operar a máquina de forma correta, eu vou ter que chamar um outro operador, aí é ruim isso. Então, que o colega tenha essa possibilidade de ser operador dependente, e aí, quando você é operador dependente daquilo que você analisa fazendo, você sabe que é muito melhor. Quando você analisa um filme, uma foto, que você estava no local fazendo, o cenário que você estava vivenciando é muito diferente do que você me mandar um vídeo, que eu vou ter que interpretar e idealizar aquilo. Mas agora, o que eu acho que é o mais importante, assim, é quando você. E hoje a gente tem esse. Graças a Deus, a gente tem esse reconhecimento de ser o profissional de primeiro contato. Então, quando você quer ser um profissional de primeiro contato, é aquilo que a gente sempre fala: olha, o paciente tropeçou, caiu ali, ele buscou um fisioterapeuta para ser o primeiro contato. Eu preciso aqui fazer um exame e uma anamnese completa. Eu já realizo o exame de imagem agora. Eu tenho essa ferramenta na minha clínica, no meu consultório. Eu não preciso pedir a ele para ir num outro profissional, para o outro profissional mandar para uma outra e fazer. Ali eu realizo. Eu tenho esse aparelho na minha clínica. Então eu posso fazer com que esse paciente passe por todos os ciclos da avaliação, do exame de imagem, do exame laboratorial, que eu posso escolher ele também, e entre outras coisas, né? Fazer com que tudo isso seja em prol do fisioterapia, do fisioterapeuta para a fisioterapia.
porque eu posso ganhar também com isso. Eu tenho que pensar no exame de imagem, no investimento que eu vou fazer no equipamento e cobrar por ele. Lá no nosso referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, tem dois códigos da ultrassonografia. Então, hoje o valor é de R$ 255 em 2025. Então, é um exame que eu posso cobrar por ele. E a gente tem feito bastante exames, e aí de forma exclusiva, por exemplo, avaliação diafragmática. É uma avaliação que o fisioterapeuta faz e dificilmente você encontra outro profissional que faz. Avaliação das lesões, onde o fisioterapeuta vai prescrever algo para tratar. É o olhar dele, com a dinâmica dele. Para mim é fundamental. Quer ver um outro exame que eu agora a gente está colocando no consultório com um amigo de São Paulo? A possibilidade de você avaliar a espasticidade antes e depois a utilização do Botox para Legal. inibir a espasticidade. Então você tem lá o ângulo de penação para você calcular o quanto esse músculo está relaxando. É dentro da dinâmica do que eu faço, se eu pedir qualquer outro profissional para fazer o exame na visão de um fisioterapeuta, ele não é capaz de fazer, só o fisioterapeuta. Show de bola. É diferente, né? A gente tem uma visão diferente do corpo humano, do movimento, enfim. É bem mais Exato. direcionado. Agora, uma coisa aqui que talvez seja uma limitação do ultrassom, me corrija se eu estou errado, né? Quais estruturas musculoesqueléticas, né, que é o foco um pouco mais de hoje, são melhores visualizadas com ultrassom? É porque a gente sabe que tecidos como o osso, que são hiperecóicos, o ultrassom ele tem essa capacidade ruim de ver atrás dele, né? Então, por exemplo, uma articulação, assim, como é que eu consigo visualizar uma estrutura intraarticular com ultrassom? Então, isso, sei lá, uma estrutura intraarticular realmente é uma limitação da ultrassonografia? Então, só para me dizer os tecidos que são melhor visualizados com ultrassom, porque cada exame tem sua característica física, isso é normal, né? O raio-x é bom para osso, por exemplo, né? Uhum. E se realmente uma estrutura intraarticular é uma limitação para ser visualizada pelo ultrassom de imagem. Tá. Antes de falar dos tecidos, eu preciso falar um pouquinho sobre a física do ultrassom, que é o seguinte: dependendo do megahertz que a sonda tem, ela tem uma qualidade maior ou menor com relação à imagem. Por exemplo, baixas frequências atingem profundidades maiores, só que diminui a qualidade da visualização do tecido. Aparelhos com transdutores de alta frequência, 20 MHz, 17, esses são excelentes para análise tecidual, porém com profundidades muito curtas. Então, o que eu quero dizer é que vai depender da ferramenta que você tem na mão, né? Mas vamos lá, vamos usar habitual, básico, um curvilíneo, um retilíneo, girando ali entre 2 MHz o curvilíneo e indo até 10, 12 MHz o retilíneo. Isso vai gerar a possibilidade de você fazer um exame. Por exemplo, o osso, como você falou, só a cortical óssea que você consegue analisar. Porque como o tecido ósseo, ele é rígido, né? Ele não deixa com que a onda do ultrassom passe. Então, se você quer fazer uma análise da cortical óssea quanto ao calo ósseo, por exemplo, é legal. Uma fratura também é legal. Agora, o intramedular ósseo você não consegue analisar com a ultrassonografia. Articulações onde você tem estruturas onde a profundidade da onda não é capaz de atingir ali, porque o osso pode estar comprometendo, por exemplo, o joelho, você é capaz de analisar apenas o corno do menisco. Você não consegue ver o menisco todo, só a bordinha dele ali. Ligamento cruzado anterior e posterior tem até a possibilidade de você analisar, mas não é a melhor ferramenta para uma análise de ruptura. Ligamentos colaterais, sim, aí sim você consegue ver e analisar bem, porque são mais superficiais, né? Estão fora das articulações. Então o intra-articular fica um pouco mais difícil. Cortical, onde você vê o rebordo com cartilagem, também não é difícil de ver, mas só aquela quando você expõe a cartilagem. Se você, no movimento, deixá-la não exposta, você não vai conseguir ver.
Tendões, músculos, nervos são excelentes para essa análise. Mas aí depende muito da expertise do profissional. Porque como você falou, né, tem estruturas que são hiperecóicas, como o osso e a fáscia. Hipoecóicas, tendão, ligamento, músculo, nervo, são hipoecóicas. Então são estruturas muito similares. O conhecimento anatômico vai fazer total diferença. A sonoanatomia, que a gente diz, né? Para diferenciar um tendão de um nervo, por exemplo, o movimento é fundamental. Porém, se o paciente não tem o movimento, você vai ter que conhecer dos tecidos e a distribuição que eles estão ali. Hoje a gente tem aparelhos aí muito bons para analisar, por exemplo, pele e tecido subcutâneo, quando o paciente faz uma análise dermatofuncional. Então, as possibilidades são inúmeras. Por exemplo, o fisioterapeuta que trabalha com uroginecológica, para analisar lá o assoalho pélvico, movimentos, tudo isso é direcionado para músculo esquelético também. É o que eu falo, né? Quando você aprende ultrassonografia, primeiro você tem que esquecer a sua área de atuação para depois voltar para ela. Porque o que você tem que aprender mesmo é o que é a ultrassonografia e como fazer a ultrassonografia para depois direcionar dentro da sua área. Porque a gente vai falar tudo aqui de músculo e movimento. Lógico, eu não preciso saber de uroginecológico se eu trato de joelho, beleza. Mas quem sabe fazer o exame de ultrassom pode direcionar para cada tecido várias possibilidades de atuação. Show, show. Agora aqui você falou um pouquinho de expertise do profissional, só para te definir isso aqui, para quem está primeiro contato com o ultrassom aqui, a gente falou um pouco antes sobre o operador dependente, né? Por que que a ultrassonografia é operador dependente e se isso é uma virtude ou se isso é um problema? Não, o que que você acha essa questão que é específica da ultrassonografia, né? Tá. Eu me lembro quando eu comecei lá na ultrassonografia lá atrás, não me ensinaram a mexer no equipamento. Isso não fazia parte de um curso, por exemplo. E aí isso é uma grande dificuldade que o colega tem. O colega vai ao curso, aprende a fazer o exame, tá lá, mas quando ele chega no local de trabalho dele, que ele liga o aparelho, ele fala: e agora? Como é que eu ajusto isso aqui? Ele ser operador dependente, primeiro passa pelo ajuste básico do equipamento. Que você tem algumas funções ali que você mexe o tempo todo. O ganho, a profundidade, a frequência, faixa dinâmica. Tudo isso você vai mexer durante o exame. Então eu preciso entender sobre isso para depois encostar a sonda em alguém. Então eu aprendi sobre o equipamento, já sei como é que faz, agora eu vou encostar a sonda em alguém. Não basta só encostar, que a incidência também altera a imagem. Por exemplo, o tórax, ele é abaulado. Se você mantiver o transdutor reto, você vai pegar uma parte. Agora, se você inclinar desta forma, você tem uma outra visão do tecido. O diafragma, se você mantiver assim para olhar a excursão dele, você não consegue ver ele. Se apontar ele para cima, você vai ver ele subindo e descendo aqui. Então, essa operação dependente também é o ajuste que você coloca no apoio do paciente, a sua postura, a postura do paciente. Tudo isso interfere e leva a uma possibilidade de ter um exame bem feito. E aí você vai me perguntar: é bom ou é ruim, né, ser operador dependente? Olha, eu acho que é ótimo, porque você pode rodar o paciente de cabeça para baixo apenas mudando o transdutor de postura sem tirar ele do lugar. Você pode, em cada região que você quer, não precisa escanear ele todo. Mas se eu não tenho uma expertise de fazer o exame, isso se torna um problema muito sério. Cerca de 90% dos colegas que fazem curso de ultrassonografia hoje, que desistem da ultrassonografia depois do curso, são porque essa operação dependência, ele não consegue vencer essa barreira. Porque toda a imagem que ele faz está ruim, toda a imagem não está bem ajustada, porque ele tem que entender o seguinte: treino, treino e treino é fundamental para a ultrassonografia. Eu costumo associar a ultrassonografia com música, né?
Não é porque você comprou um violão que você virou o melhor músico. Você precisa sentar lá, saber os acordes, as notas musicais, o tom, o ritmo, e aí você vai sentar no banquinho para tocar. Você vai ver que tocar violão é muita coisa vai envolver aquilo ali. Mas uma hora vai sair uma música legal. Treinando 2 semanas, três, você vai começa pela primeira música, depois passa para a segunda. Agora, a ultrassonografia é a mesma coisa. Eu falo para meus colegas, não adianta você fazer um protocolo com 10 possibilidades com ultrassonografia. Faz com uma só. Uma só, você vai estar fazendo ultrassonografia todo dia. E sempre aquele ponto. Você vai virar a melhor pessoa fazendo aquilo. Depois você passa para um outro. Boa. E isso justifica muito também, Marcelo, porque eu vejo assim, às vezes a gente fala de ultrassonografia, aí as pessoas me falam, poxa, mas quando chega pra mim, no o meu paciente traz, eu olho lá o exame, tem aquelas fotos estáticas, né, tiradas, com aquelas marcações escritas lá, músculo tal, lesão tal, região anecóica caracterizando isso, tal, tal, tal. Os alunos falam assim, eu não entendo nada daquilo. Então, assim, aí eu falo pra eles, ó, você não tá entendendo, porque ali o profissional, ele direcionou, ele modulou o aparelho, ele tá mirando ali, ele tirou uma foto daquilo ali. Mas não tem como saber que se não tivesse nada escrito, talvez eu não saberia que estrutura era aquela, né? Porque depende muito de quem tá fazendo. Isso é fato, né? Não, se você não detalhar o exame, não tem como o colega saber. Não tem como. O- a visão no bíceps, no quadríceps, é a mesma coisa. Músculo é músculo, né? Uhum. Então, por isso que ele tem que ser. E é isso que a gente peca bastante, que a gente vê, né? O exame que precisa mais ser bem detalhado é mais avacalhado. Não é. Ah, não é. Cara, se você ver um laudo reproduzido por mim, você vai ver que você vai entender todo o exame, uma conclusão, e tá lá tudo nas fotos te orientando com seta, com marcação, com descrição, tudo para você entender. Agora, o que é interessante você falar isso, porque os alunos, eles são desde o primeiro período treinado a ver o todo. Por exemplo, o esqueleto todo, o corpo todo, o tórax todo no exame de imagem, o pé todo, com a ultrassonografia são partes. Um Então você não pedacinho. vê o dedo todo, você vê essa articulação aqui. Se você não falar que é ela, você não sabe que é ela ali. Então você não vê a face toda, você vai ver o zigomático. Então, são partes que a gente precisa estudar. Por isso que no curso eu faço o seguinte: eu associo a imagem do ultrassom com o outro exame ou com a parte anatômica de um corpo, para você já começar a interligar. E quando sua visão começa a associar isso, a ultrassonografia fica muito mais fácil. Ah, muito legal, muito legal. Agora, uma pergunta aqui: como é que o fisioterapeuta pode integrar, isso no caso da fisioterapia, na reabilitação, né? A ultrassonografia, no raciocínio clínico e também no plano de tratamento, assim, como é que você acha que seria o ideal, assim, né? Como é que eu posso fazer essa integração? Como é que eu vou usar, tanto avaliando, como tratando, como é que você, na dinâmica do dia a dia, como é que você faz isso? Eu, assim, eu não sei nem se isso existe, mas eu acho que a ultrassonografia, num contexto de ser um fisioterapeuta intervencionista, ou seja, ele vai guiar o seu tratamento. Ele vai ter a possibilidade, de, através da imagem que você está fazendo, fazer a melhor escolha para tratar esse paciente. Vamos lá, você escolheu o EPT, né? A eletrólise percutânea em um tendão. Ou seja, você analisou, fez o diagnóstico, escolheu a conduta e agora ele vai guiar a conduta para a agulha ir lá certinho e fazer a corrente galvânica. Então ela participou de todos os E processos depois reavalia pra ver se funcionou, né? e depois reavalia para ver se funcionou, faz uma ecogenicidade para ver como é que está o tecido pós-tratamento, o paciente retorna, você reavalia. Então, ela participa do início ao fim em todos os processos. Então, hoje, por exemplo, eu para atender um paciente, eu levo meu aparelho de ultrassom para avaliar ele. Diante daquilo que eu estou vendo e de todo o sinal clínico e anamnese, tudo, eu começo a elaborar um plano de tratamento para esse paciente para intervir nessas possibilidades. A partir dali,
Eu posso pensar não numa intervenção invasiva, não. Eu vou pensar numa intervenção que eu quero ganho de massa muscular. Eu vou usar a corrente russa para ganho de massa muscular. Eu vou pegar a ultrassonografia, eu vou avaliar a espessura desse músculo. Vou fazer 15 dias a corrente russa e vou ver se a espessura melhorou, aumentou, diminuiu, se a contração está mais eficaz ou não através da fração. Então eu posso também fazer uma análise inicial e um comparativo no final, porque 10 sessões depois algo precisa melhorar. Se não melhorar, talvez eu não tenha escolhido a melhor conduta para fazer com aquele paciente. Não, com certeza. Não, muito interessante. Muito interessante. Agora, uma questão aqui é... A ultrassonografia, ela é o melhor no exames músculo-esqueléticos, tá? Quais são as patologias mais frequentes, assim, que são melhores visualizadas? Uma tendinopatia? O que que seria Isso. mais útil, assim, no dia a dia do profissional? Olha, a gente tem a capacidade no dia a dia, avaliar bastante. Trigger point, que é uma prática dinâmica do paciente, contraturas musculares, lesões tendíneas, então, tendinopatias, rupturas de tendão parcial total, lesões ligamentares também são um pouco mais difíceis, né? Precisam de um estudo um pouco mais aprofundado, mas são super possíveis. Derrames articulares, esses são campeões, né? Eu avalio aqui atletas com dores que o derrame articular está sempre associado. E aí, para fazer uma artrocentese ou algo para aliviar a dor, a ultrassonografia é fundamental, né? Então, cisto de Baker é uma avaliação bem comum assim que a gente utiliza. Eu, como também abordo outras áreas, né? Os colegas me perguntam assim, mas dá para ver tônus muscular? Isso não dá para ver. Fraqueza muscular não é essa ferramenta que avalia. Tem outras possibilidades de avaliar. Essa é para análise tecidual. Então, dentro da músculo esquelético, a gente vai lá fazer. Eu consigo avaliar, por exemplo, a distância que tem entre o acrômio e o tendão do supraespinhoso, para ver se tem impacto no movimento. Então, na síndrome do impacto, eu posso fazer uma estimativa de impacto desse movimento. Então, são inúmeras as possibilidades que a ultrassonografia pode nos trazer no contexto de diversas patologias. Eu não gosto de falar muito das patologias com relação ao exame da ultrassonografia. Eu vou sempre atrás das disfunções. As disfunções causadas estão gerando o quê? Tem aqui uma área assim, 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 assado. Então eu faço essa análise dentro dessas possibilidades. Lógico que para saber o diagnóstico nosológico é fundamental, né? Mas eu preciso do nosso diagnóstico fisioterapêutico. Inclusive, toda vez que eu faço um laudo, no meu laudo consta a CBDF, a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico, que eu analiso através do site do Conselho. Show. Agora, você falou sobre laudo, sobre diagnóstico, acho que é uma questão até importante que a gente fale aqui. Quais são as principais diferenças entre o uso da ultrassonografia pelo médico e pelo fisioterapeuta? Tá? Nesse caso, vamos só isolar nós dois, né? Assim, tanto em termos assim, legais, vamos dizer assim, como em objetivos clínicos, né? Eu acho que depende, cada um tem a sua visão de corpo humano, de movimento, de tratamento, né? E qual Sim. seria para você as principais diferenças que entre um médico avaliando e um fisioterapeuta avaliando? Só para a gente determinar bem onde cada um, a área de cada um, né? Então, eu não vejo muita diferença em relação à avaliação. A avaliação é praticamente a mesma, que utiliza da mesma ferramenta com profissionais diferentes. E aí, o que que a gente tem diferente é a visão de cada um, né? Eu vejo muito no hospital o seguinte: o médico vai lá, avalia, tem um derrame pleural e anota isso no prontuário. O fisioterapeuta vai lá, avalia, tem um derrame pleural. Peraí, o que que eu vou fazer? Ou o que que eu não vou fazer? O fisioterapeuta está preocupado muito com a ultrassonografia dentro do contexto do que ele pode oferecer ou não para aquele cliente. Ou até contraindicar algo, né? Uhum. Dentro dessa visão.
A gente tem na área da fisioterapia, a gente ainda não tem um profissional específico para exames de imagem, né? Como a gente tem um radiologista na medicina. Então, por exemplo, na medicina acontece o seguinte: o plantonista está lá, ele quer saber sobre o rim do paciente. Ele chama o radiologista vem, dá o laudo, entrega para ele, depois ele chama o nefrologista para ver o laudo, para ver o que que vai fazer. O fisioterapeuta não tem esse tempo todo, não. O fisioterapeuta está ali, ele vai fazer a análise fisioterapêutica, prescrever a fisioterapia e atuar como fisioterapeuta. Então, essa é uma das boas diferenças que a gente tem. E aí eu sempre falo no curso o seguinte, gente: toda vez que você vai num curso de ultrassonografia para fisioterapeuta, você só vai ouvir falar em fisioterapia. Você não vai ouvir falar em outra área. A sua abordagem é fisioterapêutica. O que você quer aprender? Ah, mas vai falar de tendinite? Lógico, você não trata tendinite. Vai falar de bursite? Lógico. Vai falar de contratura? Lógico, vai falar de tudo isso, porque você trata isso, mas com a sua visão, com o seu ideal para tratar alguém. Então a grande diferença é a visão do profissional, né? É a Então, porque a visão profissional técnica, você fazer é tudo igual, né? A e física é igual, né? anos-luz diferente. Exatamente. Agora, assim, para quem deseja fazer cursos, aprender, né? De repente procurar e fazer o curso com você, que é referência na área, quais competências o profissional, fisioterapeuta no caso, precisa para desenvolver, para entrar, né, na área da ultrassonografia, Sim. ó, anatomia, não sei o que ele precisa, assim, já na faculdade, já tá correndo atrás para poder depois se especializar um pouquinho nessa área. Eu recebo alunos do último ano de fisioterapia, né? Ali já prestes a se formar, porque já tem uma base do que é fisioterapia, e isso é interessante. Profissionais, qualquer um profissional. E aí eu falo qualquer um porque de todas as áreas, hoje a ultrassonografia está fazendo parte. Ó, eu dei aula já para dermatofuncional, para musculoesquelética, para neurofuncional, para geriatria, para terapia intensiva, para fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória. Todas as áreas que o fisioterapeuta atua, ele tem um princípio básico em todas elas, é a avaliação. É aqui que a ultrassonografia se encaixa, é uma ferramenta de avaliação. Então, por isso que ela pode estar em todas essas áreas. Eu falo com meus colegas lá do Pilates. Como é que você sabe que o seu paciente contrai o transverso quando você fala, encosta o umbigo, né? Você tem que botar ultrassom lá para ver se ele está contraindo esse transverso. E se ele não está entrando com outros músculos também. Então, em qualquer área de atuação que o fisioterapeuta está dentro da sua classe profissional, ele pode e deve utilizar a ultrassonografia. Então, segregar para só um grupo da fisioterapia, isso não é legal. Porque eu vejo que a área de intervenção, né, de fisioterapia aplicada às condutas injetáveis, tem um aumento aí da demanda dos colegas utilizando e comprando o aparelho de ultrassonografia. Porém, tem uma área que cresce muito, que é a uroginicológica, né? Eu tenho uma amiga que é referência nesse assunto aqui do Brasil, que também oferece um curso e é ótimo para quem quer aprender ultrassonografia nessa área. Mas todas elas, a base é aprender ultrassonografia. Então, se ele já passou pela área de imagem, se ele já está formado em fisioterapia ou no último ano de formação, ele pode vir. Uma coisa que aí eu quero pontuar assim, que é importante para nós ainda não temos um curso no Brasil que te qualifique a ser ultrassonografista, né? Isso já está em andamento. A gente já tem discussões lá no Conselho Federal para que a gente torne o fisioterapeuta especialista ter tantas horas de qualificação, tantas horas de prática à beira-leito, ou no consultório, ou em qualquer lugar que ele possa fazer. Análise com provas, né, para a gente ter um direcionamento de qual é a evolução desse profissional. Então, isso está em construção e o Conselho, através do seu presidente, Sandroval, ele tem apoiado nós da ultrassonografia no contexto de que isso se multiplique, que isso evolua dentro da nossa área, que é grande e importante.
Agora, uma questão aqui bem importante, eu acho que no mundo atual, a gente tem a ciência evoluiu bastante, né? Então, na área da parte musculoesquelética, que é a área que eu trabalho, né? A gente vê hoje em dia a dor crônica é muito falada, né? E a gente sabe que existe muito diagnóstico em excesso, né? A gente chama de overdiagnosis nessas áreas, principalmente em dores crônicas e tudo mais. Então, a pessoa vê uma hérnia já acha que tem que tratar e às vezes a hérnia tá lá e não tem nenhum problema. Não é nem a hérnia que causa dor às vezes, né? Só como um exemplo. Como a gente pode ter o ultrassom, utilizar na rotina, mas não sair sempre dando diagnóstico? Ah, eu tô vendo aqui um desgaste, então é isso que causa dor, né? Porque a gente vê que a área da saúde meio que se transformou isso, né, ultimamente, né? Fez a Sim. ressonância, é isso daqui. Esquece toda a avaliação. Essa semana eu avaliei um paciente, essa semana agora, avaliei um paciente que chegou para mim que era uma queixa de lesão meniscal. Aí, beleza, foi lá no consultório. Aí ele levou o laudo tinha lá uma imagem só da ressonância, mostrando lá a lesão meniscal, bem característica lá, tal. Lesão do menisco medial. Beleza, eu falei, tudo bem, tá aqui a lesão, então deve ser isso mesmo, né? A dor era no joelho. Aí quando eu fui avaliar o paciente, aquela coisa da avaliação, né, que você falou antes, né? Fui avaliar, eu falei, onde é que tá doendo aqui? Eu palpando, né, a dor era medial. Eu já dei um, opa, beleza, tá. Aí fiz lá os testes todos, aí estresse em valgo. Opa, tá aparecendo o LCM, o colateral medial ali. Aí a palpação do LCM positiva. Eu falei, cara, eu fiz todos os testes lá, eu trabalho com essa área. Eu falei, cara, olha só, realmente você tem uma lesão meniscal porque tá na ressonância, não posso ir contra a imagem. Mas o que está causando dor em você agora não é essa lesão meniscal. Está causando dor agora, possivelmente é uma lesão de LCM, porque todos os testes aqui de LCM estão positivos. E os testes de lesão meniscal estão negativos. Apesar de estar o laudo ali. E sabe qual foi? No caso, ele foi avaliado por um médico que falou assim: ó, vai na fisioterapia, faz 10 sessões, aquela coisa clássica, 10 sessões, e se não Aham. melhorar, a gente vai ter que operar seu menisco. Ou seja, possivelmente, assim, eu quero, sabe, possivelmente ele tomou somente o diagnóstico escrito no laudo, que veio do radiologista, e esqueceu de avaliar o paciente. Eu falei, ele encostou em você? Ele falou, não. Eu falei, então, ele tá decidindo operar você pela imagem, nem encostou em você. Né? Então, assim, como que a gente, com a ultrassonografia, a gente pode evitar isso, sabe? Assim, porque isso é muito importante. A gente vê muito isso acontecer, né? É muito legal essa sua colocação, que é o que você falou, é muito comum isso acontecer. Nós estamos atuando como fisioterapeutas, que somos os melhores avaliadores da área da saúde conforme lesões musculares e articulares. Não tem outro profissional que faça isso, mas com maior competência como nós. Na palpação, em tudo que a gente faz. Inclusive no exame de imagem, tá? Quando você parte para fazer isso, você vai ver que a competência também é grande com relação a isso. Então, tudo que o fisioterapeuta se presta a fazer, ele faz com competência e ele vai sim atuar de forma melhor. E ele quer buscar ali o paciente num todo que ele já faz, né, ali, os tratamentos que ele já oferece. Então, eu vejo isso como uma possibilidade que a gente sempre estuda e escuta lá no hospital o seguinte: não se trata a imagem, se trata o paciente. Então, a clínica é soberana, a imagem corrobora com a clínica. Então, se você tem um laudo que pode estar errado de qualquer parte profissional, e aí isso que a gente tem que entender, né, que não é só um lado que erra, são todos. E aí, se tá errado lá e você é mais, a sua competência te cabe a fazer uma análise com o exame físico mais corretamente, não tem erro. Você pode repetir o exame, você pode fazer o que você quiser, mas a clínica é soberana. Eu não trato de imagem. Ah, ele tinha uma pneumonia há 6 anos atrás e aqui está a imagem. Mas vai fazer o que agora? Não tem mais o que fazer. Então, a imagem ela pode permanecer, ela pode demorar para sair depois do tratamento, e o que você trata é sempre a clínica. Por isso que a gente tem que afastar aquela ideia de que tudo que eu falo isso para meus colegas lá do injetável, né? Nem tudo que é líquido é para aspirar, não, hein, gente? Você vê o líquido aqui, pode ser uma artéria e você vai estar tirando o que não é para tirar daí de dentro. Exatamente.
não é? Então a gente precisa ter isso, não é porque o cara, vamos para queixa, vamos para o exame físico, vamos para tudo, para corroborar com essa imagem que você está fazendo. Com relação agora, mudando um pouquinho de assunto, com relação à tecnologia. A gente está vendo agora a inteligência artificial entrando em todas as áreas, em tudo, né? Assim, é uma área que eu estudo, assim, então a gente vê que está entrando na área da saúde, está entrando no meio jurídico, está entrando em tudo. Eu acho que é uma grande área, né? Você sabe se já tem alguma coisa em relação à ultrassonografia com o IA podendo ajudar, ser mais Sim, preciso, ser mais assertivo? Nessa área da ultrassonografia, se tem alguma coisa pintando em relação a isso? sim. Nos últimos anos, a ultrassonografia vem ganhando assim, ó, de 2000 para cá, novos aparelhos surgiram no mercado, cada vez menores, com mais funções, com mais possibilidades. Hoje a gente tem um equipamento que quando você usa o que a gente chama de modo T de tatu, ele reflete todos os tecidos com cores diferentes abaixo do tecido preto e branco que você está vendo lá em cima. Então você vai ver a pele num tom, a gordura é amarela, o músculo é vermelho. Ou Irado. seja, você vai fazer a imagem em cima e vai ver tudo que está ali embaixo já na coloração. Hoje a gente tem esses ultrassons de fetal, né? De acompanhamento de pré-natal. Cara, se você olhar a imagem de uma ressonância e de uma ultrassonografia dessa, você vai ver que são muito similares Parecidas, e né? tem movimento, né? Então, a inteligência artificial está vindo para substituir muita coisa que está ficando para trás. Inclusive, assim, os colegas da própria radiologia, eles temem a possibilidade dessa evolução, porque hoje, jogando lá na inteligência artificial, o laudo já sai ali, né? Como já fazem com a eletrocardiograma, fazem outras coisas. Então, eu sei que ainda o ser humano vai ser muito necessário nesses contextos. Mas para muitos laudos aí, aquele cruzamento de dados lá de bilhões de não sei o quê, Uhum. isso vai tirar um pouquinho o emprego de uma galera, né? Porque vai ser substituído, o mercado vai pedir isso. E isso vai entrar bem forte assim com a ultrassonografia, eu acredito. Já tem até um colega oferecendo cursos que associam a ultrassonografia com a inteligência artificial hoje no Brasil. É uma das referências, ele é um médico. Interessante, interessante. Agora vamos aqui para finalizar. A gente faz um Uhum. quadro aqui que é mito ou verdade, tá? No caso da ultrassonografia. Eu falo aqui e você faz aí uma resposta rápida para a gente poder Tá. entender. Vamos lá. Ultrassonografia é menos precisa que a ressonância magnética para avaliar tendões. Mito ou verdade? É difícil responder mito ou verdade, né? Parece mito, porque ela não é menos precisa, mas depende de quem faz. Lembra do operador dependente? Se for um colega que não sabe fazer e buscar aquela dinâmica, ela pode ser uma verdade, não vai ter precisão naquele exame. Mas a ressonância magnética ainda é o carro-chefe. Mas em muitos centros ainda não existe essa possibilidade de você fazer. A gente está falando do Rio de Janeiro, num grande centro. Agora, a ultrassonografia poderia muito bem substituir essa possibilidade em outros centros. E mesmo assim, né? Você imagina, ultrassonografia o cara faz com você ele na hora, já vê o resultado na hora. A ressonância ele vai ter que É. ligar, vai agendar para marcar, aí vai demorar uma semana, vai chegar lá, vai fazer, aí vai esperar sair 2 semanas pro laudo. Então já melhorou ou já piorou a Acabou a lesão dele. lesão. Exatamente. Vamos lá, outro. Fisioterapeutas, já falou isso, mas fisioterapeutas não podem realizar ultrassonografia no Brasil. Mito ou verdade? Isso é um mito que muitos acreditam que é verdade, principalmente da outra área, porque existem resoluções que não respaldam o uso da ultrassonografia, a solicitação, aplicação e descrição de qualquer exame complementar que corrobore com a atuação do fisioterapeuta. É Show. um mito. Ultrassonografia é totalmente inofensiva. Pode ser usada sem nenhum critério. Mito ou verdade? Isso não é verdade, não. Isso é um mito, porque, assim, ó, a gente fala que ela não causa malefícios quanto à radiação, mas ela pode gerar, por exemplo, um falso positivo de qualquer exame, tratamentos errôneos, indicações. Então,
Eu preciso ter uma expertise para fazer esse exame para dizer se aquilo ali está, de fato, não causando mal. Pode não causar o mal direto com a radiação, mas pode levar a outros males, né? A qualidade do exame depende mais do operador do que do equipamento. Mito ou verdade? Olha, eu acredito que isso é verdade, tá? Porque hoje a gente tem os aparelhos que a gente chama de ultraportáteis, eles não têm uma tecnologia igual aos outros de mesa. Porém, com um operador excelente, você consegue fazer as imagens. E o que você quer com uma imagem? Não é que ela seja a melhor do mundo, você quer solucionar um problema que está ali. Você quer descobrir o que está ali. E se você é capaz de fazer isso, você atingiu o seu objetivo. Eu acredito que um operador excelente hoje é mais eficaz do que um aparelho muito bom. Eu falo isso no curso seguinte: que adianta você ter um aparelho de R$ 1 milhão se você não sabe ligar nem na tomada? Então, o operador ele é capaz de fazer uma imagem ficar cada vez melhor à medida que ele tem um conhecimento. Então, o operador é fundamental e eu acho que é mais importante. Mais uma. Ultrassonografia não serve para ver articulações profundas como o quadril. Mito ou verdade? É mito. Eu consigo analisar o quadril, tá? Consigo ver lá o acetábulo, a cabeça femoral. Eu faço essa análise tranquilamente. O que a gente fala que não dá para analisar é o interno, né? Então, o que está lá dentro, eu não consigo ver. Então, intra-articular vai ser difícil. Agora, a articulação em si por fora, eu consigo fazer essa análise. Ótimo. Com ultrassom, consigo ver a contratura de um músculo em tempo real. Mito ou verdade? Verdade, isso aí é muito bom para isso, fundamental. O uso do ultrassom em fisioterapia é apenas como tratamento, o famoso ultrassom terapêutico que a gente aprende na faculdade de fisioterapia. Mito ou verdade? Isso é um mito porque eu gosto até de dividir isso em temas, né? A gente aqui não está falando de ultrassom, tá? A gente está falando de ultrassonografia. A gente está falando do estudo através da onda do ultrassom dos tecidos. Então eu uso a onda do ultrassom para fazer uma análise ultrassonográfica. O ultrassom, ele pode ser lá para sondar navio, ele pode ser para tratamento fisioterapêutico, mas o que você faz aqui, o que a gente está falando, o nosso tema hoje é ultrassonografia. Então, ele é para também para imagem. Mais uma. O ultrassom pode ajudar a confirmar se uma dor tem ou não uma origem estrutural. Mito ou verdade? Eu acho que é verdade. Ele pode te auxiliar se tem essa dor estrutural, tá? É, não sei se não sei se eu entendi bem a questão, mas se a dor é daquela origem, não sei se. Por exemplo, a gente pode analisar uma dor Fibromialgia, com por relação. exemplo. Hum? Hã? Fibromialgia, por exemplo, é uma dor que não vai Ah, ter aí ali não, é. estruturalmente, né? Assim, não tem como ver, né? Aí. Não tem essas estruturas. Eu digo assim, se for numa estrutura de uma articulação que tem uma luxação, por exemplo, que uma articulação que tem um desgaste, eu consigo associar isso a uma dor. Mas essas dores inespecíficas, ultrassonografia não. Aí é mito. Mas talvez ela seja boa para o diagnóstico diferencial. Falar, ó, aqui não Descartar, tem nada. Tu Isso, descartou. descartar, ó. Isso é É idiopático somático, mesmo, é isso é idiopático. idiopático, porque na articulação não tem nada. E aí, uma coisa que você falou agora que é legal é o seguinte: o colega acha que toda vez que ele encosta o ultrassom em alguém, tem que ter um problema. Não, não, gente. Não ter o problema não descarta problema, mas descreva o que está na imagem. Show. Ultrassom músculo-esquelético será cada vez mais integrado à prática clínica da fisioterapia. Mito ou verdade? Isso aí não tem para onde correr, é verdade absoluta. Os colegas que trabalham nessa área já sabem que esse é o avanço.
Cada vez mais fisioterapeutas do Brasil têm o seu próprio aparelho, estão estudando ultrassonografia musculoesquelética, e aí todos os congressos hoje falam de ultrassonografia musculoesquelética. Os colegas que estão mais avançando aí em direção à parte desportiva, a parte laboratorial, do consultório, isso está levando a ultrassonografia junto com eles. E aí uma coisa que eu queria deixar um ponto aqui, ó. Nos cursos que a gente fala de ultrassonografia, né, tem que ter uma parte mais dedicada ao ensinamento da ultrassonografia num todo. Não só pega aqui, liga aqui, bota aqui e faz assim. Não. Antes de fazer isso, aprenda a fazer ultrassonografia. Depois coloca lá para fazer o guiado do seu paciente. Meu amigo Marcelo, estamos finalizando aqui. Foi muito legal, muito esclarecedor. Eu dou aula de imagem, como eu te falei. Então, assim, para mim foi muito Sim, interessante. Eu acho que compartilhar isso com o público, para qualquer um que possa ver gratuitamente, eu acho que vai ser muito legal. E eu queria que você agora, para a gente finalizar, falasse um pouquinho. Se você tem um curso de ultrassonografia, então para fisioterapeutas especificamente, né? Eu vou colocar na sim, descrição dos vídeos tanto no nosso canal do Spotify como no YouTube, que é onde eu coloco o nosso podcast, vou colocar na descrição seu contato, telefone, e-mail, rede social, vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Mas como é que é o seu curso? Para quem que é o seu curso? Fala um pouquinho sobre o seu curso aí para quem quiser se inscrever, que eu acho muito interessante, né, quem queira entrar nessa área. muito obrigado aí pela oportunidade. O meu curso, ele é oferecido em 20 horas, 2 dias no final de semana, exclusivamente para fisioterapeutas que trabalham na área, que utilizam aí a ferramenta musculoesquelética, né? Na área desportiva, na área de consultório, clínicas injetáveis, e aí são diversos os profissionais, neurofuncional, entre outros. Lá a gente tem uma possibilidade de aprender com aparelhos de mesa e aparelhos ultraportáteis. Eu gosto de levar essa dinâmica porque eu ofereço a possibilidade do colega ter o seu próprio equipamento e ele pode iniciar com um custo menos elevado para investir no equipamento. A gente vai falar de todas as articulações, né? Eu falo de ombro, cotovelo, punho, dedos, quadril, joelho, tornozelo, pé, coluna vertebral. Então, tudo isso faz parte do curso, onde você vai ter uma iniciação com a ultrassonografia, aprender a mexer no equipamento, a ajustar ele e depois associar a essas articulações as principais patologias. E aí a gente ainda tem a participação dos colegas que levam alguns procedimentos para fazer, né? Como a eletroterapia, como procedimentos injetáveis. Eu convido os colegas a praticarem aquilo que eles já fazem no seu consultório durante o curso, após aprender a ultrassonografia. Então é um curso bem dinâmico, vai acontecer ainda esse ano duas possibilidades de curso. Uma será em Campinas, em agosto, e a outra no Rio de Janeiro, nos dias 30 e 31 de agosto, ali em Botafogo, na Faculdade Berkeley. Então estão todos convidados, espero te ver lá, né? Estarei lá. Para a gente aí discutir ainda mais sobre ultrassonografia e é sempre bom estar falando sobre essas possibilidades. Obrigado novamente pelo convite aí, Meirelles. Então, um grande abraço, meu amigo. Foi ótima a conversa aqui, tá? Eu vou finalizar o nosso podcast de hoje. Então, gente, espero que tenham curtido, né? Sigam, compartilhem com as pessoas que você acha que tem interesse no assunto. Eu acho que vale muito a pena aqui a gente estar batendo um papo, um bate-papo para evoluir, né? Questões nossas, profissionais, a nossa profissão. Então, é sempre bom estar aqui com grandes profissionais, tá bom? Essa é a nossa ideia aqui com o Meirelles Cast, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.